Olá, galerinha lá. Mais umas questões aí pra gente de potenciação, né? Coloquei 3 questões pra gente fazer aqui. Coloquei ali no canto algumas propriedades, tá ok? Cujas propriedades é o seguinte: essas são as propriedades que nós vamos utilizar na resolução desses 3 exercícios. A primeira propriedade é o seguinte: a elevado a zero é igual a 1. O que isso quer dizer? Quando eu tiver um número cujo expoente dele for zero, o resultado dele será igual a 1. Tá certo? Por exemplo, 3 elevado a zero, 1. 10 elevado a zero, 1. Tá certo? A segunda propriedade é o seguinte: a elevado a 1 é igual a A. Ou seja, todo número elevado a 1 vai ser igual a ele mesmo. Terceira propriedade, ela diz que quando tiver um número elevado a m e multiplicar por um número elevado a n, no caso, esses números são iguais, tanto eles, no caso, é chamado de base, né? As bases são iguais, a gente repete a base e somos expoentes. Quarta propriedade, ela diz o seguinte: quando eu estiver dividindo dois números de bases iguais, a gente vai repetir a base, subtrair os expoentes. Quando eu estiver multiplicando ou dividindo, falando logo da quinta e da sexta propriedade, quando eu estiver multiplicando ou dividindo dois números cujas bases são diferentes, mas os expoentes são iguais, a gente pode multiplicar esses números, ou dividir, no caso, da quinta e sexta propriedade, e repetir o expoente. E a nossa sétima propriedade diz que quando eu tiver um número elevado no expoente negativo, eu vou fazer o inverso dele, no caso. Eu vou colocar o 1 e vou dividir por, no caso, o número elevado ao expoente que ele estiver indicando, só que o expoente vai ficar negativo. Ok? Então vamos lá. Primeiro exemplo então é o seguinte: 5 elevado a 3 vezes 7 elevado a 3. Observem que eu tenho as bases são diferentes, mas os expoentes são iguais. O que a gente faz? A gente coloca 5 vezes 7 e eleva o expoente 3. Tá ok? Quanto que dá 5 vezes 7? 35. Vai ser 35 elevado a 3. Tá ok? Item B. 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Observe que as bases são diferentes, mas os expoentes são iguais. Então vai ficar 2 vezes 5 elevado ao quadrado. Quanto é 2 vezes 5? 10, né? Então vai ficar 10 ao quadrado. Observe novamente que eu tenho aqui as bases agora são iguais, os expoentes são diferentes. O que a gente faz? Nós vamos lá na nossa terceira propriedade, onde diz que quando as bases são iguais, a gente repete a base, somos os expoentes. A base é o 3, eu vou somar os expoentes 4 mais 7. Então será igual a 3 elevado a 4 mais 7, 11. Aqui é a divisão, né? Divisão de números com expoentes iguais e as bases diferentes. O que a gente faz? A gente divide logo. 30 dividido por 5 e eleva a 6. Então, 30 dividido por 5 dá 6, vai ficar 6 elevado a 6. Eu tenho aqui A elevado a 9 dividido por A elevado a 3. Então, as bases são iguais. Então, eu vou repetir a base, né? E vou subtrair os expoentes pela nossa quarta propriedade. 9 menos 3. Que vai ser igual a A elevado a 6.